Bom, dando sequência aqui ao CBN Campinas, aquela promessa que a gente trouxe no início aqui do programa, o Felipe Pereira que traz pra gente, né, Felipe? A visita que aconteceu lá nos anos 60, a única visita da rainha Queen Elizabeth, né? Eu gosto de falar o Queen Elizabeth, porque eu moro no Queen Elizabeth, só que é primeiro, tá? Até falando que você vai ter que trocar o nome, Felipe Pereira. Mas a Rainha Elizabeth II que esteve no Brasil em 68 e uma cidade nesta agenda foi exatamente Campinas e agora você explica pra gente. Muito bom dia, Felipe. Bom dia para você, Paradela. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o CBN Campinas nesta sexta-feira. Foi uma visita a algumas cidades aqui do Brasil, durou 11 dias essa visita da Rainha Elizabeth, junto com o príncipe Philip, que morreu no ano passado, e a comitiva real. Aqui em Campinas, Elizabeth e Philip, que era o Duque de Edimburgo, chegaram pelo aeroporto de Viracopos e foram direto para o Instituto Agronômico de Campinas. No Instituto Agronômico de Campinas, eles observaram alguns dos estudos que eram feitos na época com café. O IAC tinha, na década de 60, coletado amostras de café de países colonizados pela Inglaterra, pela Grã-Bretanha, entre eles a Etiópia. E foi por causa desses estudos que o IAC conseguiu desenvolver aqui em Campinas um café que é mais descafeinado, ou seja, que tem menos cafeína. E esse café veio da Etiópia. O príncipe Philip, ele tinha especial interesse nisso, ele queria saber como é que as produções de café se adaptavam. Ele era um grande apreciador não só da bebida café, mas do cultivo do café. E como o IAC estava fazendo essas pesquisas, vieram justamente eles para cá. Logo depois da visita ao IAC, eles seguiram para a Fazenda Santa Elisa, que é onde acontece a plantação de fato do café. Essa plantação, inclusive, segue até hoje, e esse café que foi pesquisado na década de 60, até hoje é cultivado aqui em Campinas e ainda é objeto de estudos para tentar aí, melhorar, enfim, geneticamente e outras questões, esse café que é produzido aqui na nossa cidade. Depois disso, o Duque e a rainha foram para a estância Santa Eudóxia, onde passaram a noite. Isso daí, gente, foi em 7 de novembro de 1968. Inclusive, muito perto estamos da data, não é, dessa visita aqui à cidade de Campinas. No dia seguinte, no dia 8 de novembro de 68, Rainha Elizabeth foi até o Jockey Club, ali nas margens da rodovia Anhanguera, passear, andar um pouco de cavalo. Ela sempre andará a cavalo, né? Ela sempre gostou muito de equitação, inclusive tinha vários cavalos. Durante as viagens ela chegou a receber filhotes também, e outros cavalos de príncipes, chefes de estado, enfim. E aí ela deu a volta em um cavalo aqui no Jockey Club. Logo depois, à tarde, a comitiva real embarcou no aeroporto de Viracopos com destino ao Rio de Janeiro. Muita gente que viveu na década de 60 lembra da visita da Rainha Elizabeth, especialmente ali no cruzamento da Barão de Itapura com a Avenida Brasil, porque a sede do IAC fica na Avenida Barão de Itapura, né? O IAC, inclusive, tem algumas fotos, enfim, no site, no portal cbncampinas.com.br, você pode conferir uma das fotos da visita da Rainha Elizabeth II ao Brasil, única visita que ela fez aqui ao nosso país e que no roteiro incluiu a nossa cidade. Para dela. História bem legal, história bem interessante, né, da única visita da Rainha Elizabeth II ao país e ter realmente um dos pontos, a cidade de Campinas, uma cidade extremamente diferente do que é hoje. Imagino que o Instituto Agronômico de Campinas, onde ela visitou, ainda era uma área rural, né? Então você tem uma diferença enorme. Pensar hoje, né, que o centro de Campinas é tão próximo aí do IAC e as diferenças gritantes entre uma Campinas de 1968 recebendo a monarca e agora essa Campinas de 2022, uma cidade de 1.200.000 habitantes. História bem bacana aí, recontada
pelo Felipe Pereira. Elizabeth II, né, que é a mais longeva rainha britânica, morreu aos 96 anos em um castelo, onde repousava na Escócia. Cerimônias de despedida começam nesta sexta-feira e devem durar dias, tá? Charles, que é o filho mais velho, herda a coroa e agora é o rei Charles III. Ele fará o primeiro pronunciamento dele ao Reino Unido nesta tarde. Em 70 anos de reinado, Elizabeth II viu muita coisa, muita história, né? Atravessou guerras, epidemias e virou até ícone pop. São 10h20. A gente faz aqui um rápido intervalo. Já volta com o CBN Campinas desta sexta-feira.